Recentemente eu descobri uma nova coisa que você precisa para socializar bem, que é a espontaneidade. E para você que não sabe o que é espontaneidade, é basicamente você agir de forma natural perante uma situação. É você agir de forma meio que imediata, agir por intuição. E todo mundo meio que é espontâneo assim, né? Pelo menos em alguns momentos assim na nossa vida a gente vai estar sendo espontâneo. Inclusive o normal é a gente ser espontâneo. A não ser em situações como gravar vídeo, que eu tenho que preparar um roteiro e blá blá blá. Mas na vida normal é assim mesmo, você vai ser espontâneo e falar de forma meio que natural com as pessoas. Por exemplo, eu que sempre que olhava pra uma pessoa que eu sabia que ia ter que falar com ela, pensava antes no que falar, sendo que isso é totalmente ridículo e uma bosta. E é por isso que eu tô tentando aprender sobre espontaneidade. E no caso meu que já aprendi, tô tentando colocar isso no meu dia a dia. E eu tô aqui pra ensinar isso a vocês. Isso porque foi há pouco tempo que eu aprendi que você tem que ser espontâneo pra falar com as pessoas. Por exemplo, uma ação muito espontânea das pessoas é falar saúde quando alguém espirra ou tosse. Ou ouvir uma pessoa cantando uma música que você conhece e cantar junto com a pessoa. Ou esbarrar em alguém se automaticamente falar desculpa ou algo assim. Isso é basicamente ser espontâneo. E é como as pessoas deveriam ser, porque assim elas estão sendo sinceras e libertando o que elas realmente sentem. Já quando você pensa antes de falar, você não tá sendo espontâneo, porque você pensa na melhor resposta possível, no que vai agradar os outros, no que vai funcionar melhor, sendo que não é pra ser isso, cara. E você não ser espontâneo tem exemplo de, por exemplo, a professora falar algo e você querer falar, porém ter medo de ser julgado ou estar errado. Quando você ouvir aquela pessoa cantando e não cantar com ela, você não tá sendo espontâneo por exemplo, pensar que as pessoas vão te julgar. É basicamente quando tem aquela vozinha no fundo da sua cabeça falando, ah não, vai dar errado, ou não sei o que, é perigoso. É aquela vozinha que fica colocando dúvidas até a situação já passar e você perder a chance. Sendo que era só você ter ido de vez sem pensar que daria certo. E a espontaneidade é isso, você ir de vez e não pensar se vai dar certo ou não. Quer dizer, claro que depende da situação, né? Por exemplo, se uma pessoa for muito mal educada com você a ponto de você querer bater nela, é claro que uma ação espontânea de bater na pessoa não é a melhor resposta, claro. E sim falar de forma mais educada, talvez só xingar a pessoa de volta ou, sabe, ignorar. Mas nem sempre é bom você ficar ignorando tudo que você pensa. O jeito certo é você agir como você é e de forma natural. Como toda essa situação de eu não conseguir falar com as pessoas normalmente, isso aconteceu graças à pandemia, que eu acho que eu já disse no vídeo da timidez, mas apesar de eu não ter perdido nenhuma pessoa próxima de mim, eu meio que perdi todo mundo que eu tinha de forma social, sabe? Então apesar de eu não ter perdido nenhum amigo próximo, eu fiquei muito distante deles. Apesar de eu não ter perdido ninguém da minha família, eu fiquei distante de toda a minha família. E com o tempo eu fui tentando melhorar minha situação de socializar com as pessoas, e fui conseguindo de certa forma, né? Principalmente por passar com o meu cachorro, que eu já falei, que me deu várias novas relações com pessoas, porque o meu bairro é movimentado pra um cacete, mas nunca pensei muito sobre a espontaneidade. E foi só recentemente que eu notei uma pessoa extremamente espontânea que tinha perto de mim. E quando eu notei essa pessoa, eu senti muita admiração por ela. E foi graças a ela que eu percebi esse problema da espontaneidade. E sendo bem sincero, eu acho que era um dos únicos pilares, ou o último, que faltava pra ter uma socialização realmente boa. Tanto que eu acho que já deu pra perceber, mas esse vídeo pra mim na gravação já tá bem melhor por eu estar sendo mais espontâneo e ter feito um roteiro em tópicos, em vez de só escrever tudo detalhadamente, cada letra, cada frase. Eu só vou lendo o que eu tenho que falar mais ou menos e vou criando aqui um pouco, sabe? O que é bem mais libertador e feliz, assim, pra gravar. Eu era meio que o tipo de pessoa que tentava moldar as reações com as pessoas. Eu pensava muito sobre como me relacionar com as pessoas, como ser cada vez melhor, como me sentir de uma forma natural ao conversar com elas, o que fazia sentido pra mim pensar antes de falar, pra criar uma situação legal que talvez não fique só um silêncio ou coisa assim, o que era muito maçante pra mim. Porém, em pensar tanto, eu perdia a chance de falar. Tipo quando eu me encontrava com alguém na rua, com um cachorro, e ficava pensando no que falar, em vez de só falar algo naturalmente que seria muito melhor. Aí ficava lá, a gente parado, mó tédio, mó silêncio, mó bagulho estranho do caralho. E a minha relação com as pessoas que passeavam com cachorros era meio que essa. Se a pessoa não falasse por mim, a gente ia ficar parado em silêncio lá até que os cachorros se separassem. E na espontaneidade você poderia até interromper uma pessoa, o que seria ruim, mas a espontaneidade se trata disso. Não falar a melhor coisa, mas sim o que você acha. E quando eu notei essa pessoa extremamente gentil e espontânea, eu quis ser igual a ela. Porém, eu não sabia desse fato da espontaneidade, o que me fez querer ser gentil com as pessoas. Porém, com isso eu pensava ainda mais antes de fazer e me forçava a ser alguém legal. Mas a espontaneidade é você agir normalmente com o que você é. Não importa se você é introvertido ou extrovertido. O fato é, por essa pessoa ser extremamente extrovertida e gentil, até com as pessoas mais fechadas da sala como eu, e tratar todo mundo de forma igual e respeitosa, fez com que eu misturasse uma coisa com a outra. Misturar felicidade com espontaneidade e também ser uma pessoa gentil, e ser extrovertido. E as pessoas tímidas tendem a serem menos espontâneas,
por medo de não agradar os outros ou até incomodar. Perfeccionistas podem se incluir também, eu acho, entre outros grupos de pessoas, eu acho. E apesar de eu ter parado de ser tímido, eu não parei de ser introvertido, eu ainda me preocupava em agradar os outros e ser extrovertido. Eu queria saber como ser mais agradável pra mim e pras pessoas enquanto me relaciono, e essa pessoa fez eu querer mais ainda isso. Porém agora eu finalmente entendi. E o meu erro foi esse, sempre tentar fazer uma resposta antes de falar, o que deixava tudo inatural pra mim e pras pessoas várias vezes também, porque você prevê uma resposta e a pessoa fala outra coisa, você fica tanto tempo pensando no que respondeu, no que a pessoa vai falar, quando você realmente vai falar pra pessoa, você esquece ou se embanana todo, sabe? Ou a pessoa diz outra coisa, ou sei lá, algo assim. Ou você fica tão paranoico pensando que o que você fala nem faz sentido. O certo é você agir normalmente, sem recuar das coisas por medo e sem ver de longe com pessimismo as relações. E nem fazer pré-respostas ou pensar muito de longe tentando entender. As pessoas que você conhece são engraçadas por serem naturalmente assim. Se alguém grita ou não quando recebe uma notícia boa depende da pessoa. Se você acha seu amigo engraçado é porque ele naturalmente se tornou assim, e não porque ele formulou uma resposta ou coisa assim, sabe? Ele alimentou a mente de piadas e aquilo meio que entrou na mente dele e fez parte dele naturalmente. Não foi algo que ele fez forçadamente, sabe? O que ele copiou de algum lugar e, sabe, ficou esperando pra falar. Só saiu naturalmente, e ele se tornou assim. Assim como seu tio se tornou aquele cara chato que conta piada ruim. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre espontaneidade, mas eu acho muito importante para as pessoas saberem disso. Principalmente em vídeos sobre timidez ou coisa assim, sabe? Tanto que se você pesquisar no YouTube só tem vídeo de 1000 views ou coisa assim, que é antigo pra caramba. Mas são vídeos que informam muito bem e que, sabe, eu acho que poderia ser um assunto mais falado. Principalmente pra gente não se sentir mal em falar com as pessoas, até porque hoje em dia tem muito do problema social. E você não se sentir mal em falar com as pessoas, não pensar que elas estão te julgando por conta própria e conseguir expressar o que você sente é muito importante. Você tem que saber que não importa se alguém vai se importar de forma negativa com a sua reação ou com sua ação, e se a pessoa se importar, ela provavelmente vê as coisas de forma pessimista e acha que tudo é falso, sendo que não, ninguém aguentaria ser falso todo santo dia nessa porra. E você, por acreditar nisso e só saber desse único jeito de se relacionar com as pessoas, talvez tenha pensado que todo mundo é assim também. Porém, se você não aguenta, imagina se todo mundo tivesse que aguentar também, sabe? Então não, as pessoas não são falsas, elas só querem viver uma situação feliz ali no dia a dia. Talvez você pense que todo mundo tá sendo falso, sem mostrar o que sente, mas não, as coisas são bem mais simples do que parecem. Basta você ser você mesmo, e pode acreditar em mim. Sendo espontâneo e sem se importar com esse tipo de coisa, você acaba se tornando mais feliz, e consequentemente sendo melhor pra você e para as pessoas que estiverem perto. Basta ser você e querer ser você. A espontaneidade é algo que as pessoas têm cada vez menos, achando que tem o papel de serem perfeitas, mas cara, sendo 100% sincero, você é perfeito do seu jeito de ser. Uma pessoa espontânea é algo incrível de se ver, por isso seja espontâneo. Como eu disse, essa pessoa que eu vejo espontânea, e eu gosto dela por causa disso. E por ser espontânea e só ser feliz, ela acaba sendo gentil também. É meio que essa lógica, sabe? Por isso seja espontâneo. Até as pessoas espontaneamente irritantes são algo interessante de se ver. Então imagina você, que eu sei que só falta parar de pensar nos detalhes e é gentil. As coisas se consertarão com o tempo e ficam cada vez melhores, porque você vai estar agindo como você realmente é, seja de forma física, usando de linguagem corporal. De exemplo, até que no vídeo agora eu tô agindo de forma mais de linguagem corporal, o que me ajuda a falar mais. Diferente se eu tivesse parado só falando em um texto e coisa assim, sabe? Ou com a boca mesmo. O importante é você ser você. Eu quero agradecer essa pessoa da minha sala, que eu vou chamar de Roberto do Grau. O Roberto do Grau, apesar de não me conhecer, sempre foi muito gentil comigo, e ele era espontâneo nesses atos. Ele não queria ser gentil pra parecer fodão na visão das pessoas, ele só quer ser feliz e não se importa de compartilhar isso com as pessoas. E ele também sabe que todo mundo só quer o mesmo, e vendo que dá pra se divertir com os outros é só deixar acontecer. E foi isso, eu fui bem espontâneo nesse vídeo, tanto que era pra falar isso agora e não antes quando eu falei. Eu não sei se eu disse, mas eu separei em tópicos, né, por isso que ficou meio fácil de falar aqui, pra vocês verem que até nos vídeos isso me afeta, e talvez afete um pouco ainda, mas eu vou melhorando. Eu espero ter explicado bem como que funciona a espontaneidade, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que você seja mais espontâneo no seu dia a dia. E se você viu até aqui, por favor, deixa um like ou um comentário que realmente ajuda muito o canal. E é isso, até a próxima, beijinhos e falou!